vai começar a matéria, né? O 8º capítulo, página 148, falando sobre potenciação. De início ele mostra um enigma, né? Matemático em forma de verso. Eu vou ler para vocês. Quando ia a Santo Ives, encontrei um homem com 7 mulheres. Cada mulher tinha 7 sacos. Cada saco tinha 7 gatos. Cada gato tinha 7 gatinhos. Gatinhos, gatos, sacos e mulheres. Quantos iam a Santo Ives? Esse poema, né? Ele tá num livro que foi Carl Benjamin Boyer que escreveu. Quem quiser se aprofundar mais, abaixo do texto tem onde se encontra, né, a página, quem fez a tradução, no livro que tá, se alguém quiser terminar de ler. Abaixo ele mostra características desse poema, que está escrito o seguinte: observe como podemos calcular a quantidade de sacos, gatos e gatinhos. Aí tem as mulheres, que são 7, e cada uma das mulheres tinha 7 sacos, então 7 vezes 7. E cada um dos 49 sacos tinha 7 gatos, então 7 vezes 7 vezes 7. E cada um dos 343 gatos tinha 7 gatinhos, então 7 vezes 7 vezes 7, dá 2.401. Aí embaixo está escrito: no cálculo da quantidade de sacos, gatos e gatinhos, aparecem multiplicações de fatores iguais, ou seja, multiplicações de números iguais, tá? Fatores é números, no caso. A operação usada para representar multiplicações desse tipo é a potenciação. Então, a potenciação nada mais é do que uma multiplicação de mesmo número. Então, se eu multiplico o 1 por 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, isso é uma potenciação, tá? Tem que ser ele por ele mesmo, várias vezes. Aí, mais abaixo, ele mostra as características da potenciação, tá? O número maior é a nossa base, ou seja, é o número que vai ser multiplicado várias vezes por ele mesmo. Aí, no caso do exemplo, é o 3. O 5 é o número pequenininho que fica em cima da base, que é o expoente. Ele indica quantas vezes eu vou multiplicar o 3, ou seja, quantas vezes eu vou repetir o número 3 multiplicando. O conjunto da base com o expoente se chama potência, tá bom? O resultado também pode ser chamado de potência, o resultado da potência. Aí ele mostra, né, a base é o fator que se repete, o expoente, quantas vezes esse fator se repete. Então, o número maior é a base, é o número que eu vou repetir. E o expoente, que é o número menor, é quantas vezes eu vou repetir. Então, aqui está 3, o expoente é 5. Então, eu vou colocar o número 3 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E o sinal que acompanha eles é o sinal de multiplicação. Então, vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E esse resultado deu 243. Lembrando que não é 5 vezes 3. É o 3 5 vezes sendo multiplicado, tá bom? É diferente. Agora, na página 149, ele vai mostrar como a gente representa e como se lê, tá bom? Então, lá, ele colocou assim representando com potências os cálculos do total de sacos, gatos e gatinhos realizados anteriormente, temos, dos sacos é 7 vezes 7, então a gente já sabe que o expoente vai ser 2, porque o 7 está 2 vezes. Então, é 7 vezes 7, 7, e o expoente é 2. E o gatos é 7 vezes 7 vezes 7. Então, 7 está sendo repetido 3 vezes. Então, o meu expoente vai ser 3. E os gatinhos é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Então, o meu expoente vai ser 4, porque o 7 está sendo repetido 4 vezes, tá? Aí, embaixo está escrito como a gente lê cada uma delas. O 7 com o expoente 2 é 7 elevado à segunda potência. O 2 elevado a 3 é 2 elevado à terceira potência. O 13 elevado a 5 é 13 elevado à quinta potência. 9
com o expoente 13 é 9 elevado à 13ª potência. Então, a gente lê em relação à ordem. Então, é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e por aí vai, tá bom? Só que tem algumas exceções, que é o expoente 2 e o expoente 3. Quando a gente vê um expoente 2, a gente não costuma falar segunda potência, a gente fala quadrado. Por quê? Quando a gente faz um número vezes ele mesmo, ele é denominado quadrado perfeito. Ou seja, ele vira um quadrado perfeitinho mesmo. Então, o quadrado é o expoente 2. Então, toda vez que a gente vê um expoente 2, a gente não vai falar elevado à segunda potência, a gente vai falar elevado ao quadrado. E o 3 é a mesma coisa. O 3, o nome não é a terceira potência, é ao cubo, porque ele indica comprimento, profundidade e altura. Então, quando o nosso expoente for 3, a gente não vai falar terceira potência, a gente vai falar ao cubo, elevado ao cubo. Então, expoente 2 elevado ao quadrado, expoente 3 elevado ao cubo. Mais abaixo tem assim, agora vamos ampliar o conceito de potenciação com números decimais positivos, ou seja, números com vírgula. Professora, muda alguma coisa? Não, não muda nada. A gente vai continuar repetindo os números de acordo com o expoente. Então, se é um número com vírgula, você vai multiplicar esse número com vírgula. Não vai mudar absolutamente nada. Na página 150, ele mostra a potência com o expoente 1 e com o expoente 0. É uma regra, tá? Toda vez que o expoente for 1, o resultado da potência vai ser o próprio número da base. Então, qualquer número elevado a 1 é a própria base, é o próprio número, tá? Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Agora, quando o expoente é 0, a gente diz que o resultado é 1. Então, vocês vão ver muito isso. Qualquer número elevado a 0 é 1, ou qualquer número elevado ao expoente 0 é igual a 1. Então, isso é regra, vocês têm que ter gravado na mente. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E qualquer número elevado a 0 é 1. E por último, e não mais importante, é a potência de base 10, que é o mais fácil de todos, tá? A potência de base 10, a única coisa que muda é a quantidade de zeros, tá? Um sempre vai estar presente. Então, quando eu vou verificar o expoente, é a quantidade de zero que eu vou ter. Então, se o meu 10 tiver um expoente 3, eu vou colocar o número 1 e 3 zeros. Se o meu expoente for 9, eu vou colocar o número 1 e 9 zeros, tá bom? Então, na potência de base 10, a única coisa que muda é a quantidade de zeros, tá bom? Mais abaixo na página, ele mostra que a potência de base 10, ele pode auxiliar na decomposição de um número. Ou seja, ele pode indicar para a gente quando é um número vezes uma potência de 10. Aí, no caso, ele deu o número 457.327. E ele decompôs de 3 formas. A primeira forma foi colocando as suas casas decimais, que é 400.000, 50.000, 7.000, 327. Ele dividiu em centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. A segunda opção, ele fez centena, dezena, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Porém, ele colocou um número multiplicando na frente, tá? Então, o 400.000 é 4 vezes 100.000. O 50.000 é 5 vezes 10.000 e por aí vai. E a última opção é a gente fazer a decomposição com potência de base 10, que o 100.000, né? Ele tem quantos zeros? Aí eu vou lá contar. Tem 5.
Então, eu posso escrever ele como potência de base 10, que é o meu 10 elevado a 5, porque ele tem 5 zeros. Então, é 4 vezes 10 elevado a 5. Mesma coisa com 10.000. O 10.000 tem 4 zeros. Então, vai ser 10 elevado a 4. E por aí vai. Isso é só para auxiliar vocês na decomposição, tá? Vocês podem decompor das 3 formas, que está certo. Então, por hoje é só. Na segunda aula, né, depois do recreio, eu vou passar a segunda parte da matéria para vocês. Tenham um ótimo dia e tchau!